Olá, tudo bem? O que muda com o novo decreto da educação especial? Como que você vem implantando e trabalhando isso na tua escola, na tua sala, né? Como que nós podemos colaborar com o nosso aluno? Na teoria, inclusão. Na prática, o que estamos fazendo, certo? Imagina essa cena. Uma professora entra na sala, turma cheia, barulho, demanda para todo lado que ela olha, aqueles alunos pedindo ajuda, colaboração. No canto da sala, tem um aluno que precisa de mais apoio, mais tempo, mais mediação, mais cuidado. A professora olha para ele, quer ajudar, mas também precisa seguir a aula, precisa atender os outros alunos ali na sala, né? Porque tem 30 alunos, 35 alunos, precisa dar conta de tudo. No fim do dia, ela vai para casa com uma sensação pesada. Será que eu estou fazendo o máximo? Será que eu posso fazer tudo aqui? Será que eu estou fazendo tudo o que eu posso fazer? Mas por que faltou? Mas por que faltou condição? E agora eu te pergunto, isso é inclusão de verdade ou é só uma ideia bonita que não funciona no chão da escola? Eu começo esse vídeo assim porque o novo decreto da educação especial fala muito sobre inclusão. Mas quando a gente lê com calma, com cuidado, com cautela, com muita atenção, surge uma pergunta incômoda, tá? A gente começa a ler o decreto, quem vai sustentar isso na prática? E aí eu vou passar para vocês então um contexto rápido, tá? No dia 20 de outubro de 2025, foi publicado o Decreto 12.686. Ele institui a Política Nacional da Educação Especial Inclusiva. E depois de ler esse texto, pessoal, é um pouco extenso, mas é muito bacana e eu sugiro a leitura para todos. O que mais me chamou a atenção não foi só o que ele diz, foi o que ele não responde. Porque uma coisa é o documento, outra coisa é a vida real. E quem está na escola sabe disso, né? Você, professor, pai de aluno, que diariamente vai lá, ajuda. A história que o decreto 12.686 não vê. Vamos voltar para aquela sala. Aquele aluno que precisa de mais apoio, não precisa só de boa vontade. Ele precisa de estratégia, ele precisa de adaptação, ele precisa de planejamento, precisa de suporte real. Só que o decreto fala em equidade. E, ao mesmo tempo, dá sinais de que quer colocar todo mundo na mesma lógica. E esse é o primeiro problema, porque inclusão não é tratar todos iguais. Inclusão é entender que alguns alunos precisam de mais para terem as mesmas condições. Como que você vê inclusão? Né? É só oferecer da mesma forma para a sala toda? Sem isso, a palavra equidade vira enfeite. Aí é só uma ideia bonita, tá? Desaba na prática. Na teoria, tudo parece funcionar. Você faz um bom trabalho, a turma acompanha, todo mundo aprende junto, mas a escola real não é feita de teoria. Ela é feita de professor, sobrecarregado, falta de apoio, falta de formação, falta de tempo, falta de estrutura. E aí vem uma verdade dura. Tem aluno que não está sendo alcançado, não porque ninguém se importa, mas porque o modelo sozinho não sustenta. E como que você vem fazendo no dia a dia? Como que essa prática realiza? Coloca pra gente no comentário. Antes de continuar, se inscreva. E fingir que o sustenta só piora o problema. A história das famílias que perdem escolha. Agora pense em outra cena. Uma família passa anos tentando entender qual espaço realmente ajuda seu filho. Testa, observa, sofre, compara, luta, até perceber que para aquele aluno, um ambiente especializado funciona melhor. Mais acolhimento, mais desenvolvimento, mais segurança. Só que o decreto praticamente apaga essa possibilidade do debate. Ele foca o tempo todo na escola comum. E isso acende um alerta enorme, tá? Porque quando o sistema elimina opções, quem perde não é o papel, quem perde é a família, quem perde é o aluno, né? E aí, e o profissional? E o profissional de apoio recebe mais? E a garantia de preparo dele, será que é suficiente? É o mesmo? É o professor? Agora imagina esse outro cenário. Chega um profissional de apoio, cheio de boa vontade, quer acertar, ninguém acorda de manhã não querendo acertar, né? Quer acertar, mas ele recebe uma função difícil,
complexa, delicada, e a exigência de formação continua baixa para o tamanho do desafio. Imagina você lidar com essa complexidade que é, né, o seu filho, o seu aluno. Esse profissional vai lidar com rotina, interação, comunicação, mediação, cuidado. Isso exige preparo de verdade, porque no fim, não estamos falando de papel, estamos falando de gente, de aluno, de dignidade, né? E o professor, né? E o professor do AE, que lá no decreto fica claro, fica no preferencialmente, né? Vamos dar um ênfase no destaque. Esse ponto preocupa muito, porque o decreto diz que o professor do AE deve ter formação para docência e, preferencialmente, formação específica. Percebe o peso dessa palavra? Preferencialmente? Ou seja, ser especialista agora quase vira detalhe. Mas quem está no AE sabe, não é detalhe. Mesmo com formação, muita gente ainda se sente insegura, ainda tem dúvida, ainda precisa de direção. Então o problema não é exigir menos. O problema é tratar como simples, algo simples, direto, prático, pessoal. Uma função que nunca foi simples. Não é, tá? Lidar com a educação especial não é simples. O aluno some quando o plano individual some. Cuidado, agora vem um ponto central toda vez que a escola deixa de olhar para a necessidade específica do aluno, ela começa a empurrar esse aluno para dentro de um modelo genérico, ou seja, fazendo de tudo. Eu vou lá e dou minha atividade só, né? E aí que o plano individualizado deveria entrar com força. Mas o decreto toca nisso de forma superficial, só que sem avaliação consistente, sem estudo de caso bem feito, sem plano claro, o aluno vira número, vira estatística. E o aluno não é estatística, não é somente número, o aluno é história em construção. Né? Ele tem todo um porquê ele está ali, tem todo um sentido, um significado. Vou dizer de forma bem direta, pessoal, não tem meio termo, não tem como estabelecer. O problema não é defender inclusão. O problema é defender inclusão sem garantir condições para ela acontecer. Agora, Tiago, tá, foi comentado tudo isso. E qual a sugestão para a resolução? Agora, em vez de só apontar o problema, vamos falar um pouco do que precisa acontecer, de como que a gente pode melhorar isso? Parar de tratar a inclusão como frase bonita. Inclusão precisa sair do discurso, virar estrutura, tem que se preparar, tem que virar política pública na prática, né? Isso significa mais apoio real para o professor, mais planejamento, mais formação, mais acompanhamento. Tá? Mas como, Tiago, que eu garanto isso? Né? Cadê a equipe gestora? Cadê a secretaria? Garantir a avaliação e o plano individual. Cada aluno público de educação especial precisa de olhar individual. Não dá para improvisar. É preciso estudo de caso, identificação de barreiras, metas claras, estratégias definidas, revisão constante. Sem isso, a escola reage, não conduz. O que eu quero para esse aluno? A meta tem que ficar clara para o professor, para a família, para a gestão. Tem que ficar clara. Senão, o que eu vou buscar? Vamos fortalecer o AE de verdade? O AE não pode ser tratado como complemento qualquer. Ele precisa ser entendido como serviço estratégico, com o professor preparado, com articulação com a escola, com registro, com meta e com acompanhamento. No mínimo. Mas e aí eu preciso de formação para isso, né? Uma formação real para os professores e o apoio escolar. Eu não posso deixar os funcionários fazendo de qualquer forma. Vamos lá. O chão da escola pede formação prática, menos teoria solta, mais orientação aplicável. O professor precisa saber o que fazer amanhã, na turma real, com o aluno real, com a dificuldade real, não só ler mais um capítulo, uma página, ver um vídeo e achar que amanhã já está pronto. Não é isso. Vamos preservar o direito e a escolha da família? Nem todo aluno aprende melhor no mesmo lugar, do mesmo jeito, no mesmo ritmo. Por isso, o sistema precisa respeitar a complexidade dos casos. Defender a inclusão não pode significar apagar outras possibilidades quando elas são mais adequadas. Né? Eu preciso analisar o que eu tenho e conversar com a família a melhor forma que eu vou atender esse aluno. Vamos cobrar, pessoal, uma regulamentação mais clara. Tem perguntas que continuam abertas ainda. Quantos alunos com alta demanda por sala? Né? Isso não está claro no decreto. Qual o limite de apoio escolar? Qual o prazo para elaborar o PAE?
Qual protocolo usar? Tem rede estadual, tem rede municipal, que já tem, outras não. Quem orienta quem? Sem resposta concreta, o decreto vira peso nas costas da escola. Então, Secretaria de Educação é bacana sistematizar isso, gestão, quando não é sistematizado, que se organize. No fim, o que mais preocupa não é o texto em si. E o que pode acontecer quando ela encontra a realidade da escola brasileira ali, né? Pega esse decreto só para executar. Porque quem está fora vê política pública, quem está dentro vê criança sem suporte, professor exausto, família angustiada, e é por isso que essa conversa importa tanto. Se você é professor, gestor, profissional do AE ou familiar de aluno da educação especial, eu quero te ouvir. Esse decreto ajuda ou aumenta a distância entre o discurso e a prática? Escreve aqui nos comentários, tá? Porque essa discussão não pode ficar só no papel. Nós precisamos chegar no nosso aluno. Inclusão sem estrutura não é inclusão. É abandono com nome bonito. Tá? Meu nome é Tiago Jeremias. Estou com vocês e agradeço a atenção de todos. Até breve, pessoal, para mais um vídeo. E não esqueçam, se inscreva no nosso canal, o seu comentário.